dia, boa tarde, boa noite, Darkinhos. E hoje em Aprendendo com o Darklands vamos aprender sobre os críticos, como surgiram, quanto mais ou menos ganha um crítico de cinema, o que é preciso ser para ser um crítico de cinema e o nome de alguns críticos. Claro que dentro desses nomes de alguns críticos pode ter algum crítico polêmico, alguma coisa assim, tá? Então vamos lá. Como surgiram os primeiros críticos aí do cinema? Os primeiros críticos do cinema surgiram no início do século XX, após o surgimento do cinema em si, no final do século XIX. A crítica de cinema, ela surgiu em um contexto em que o cinema ainda estava se amadurecendo, né? Ainda sem cores e com uma trilha sonora assim meio diferenciada, né? A gente vê lá no caso dos irmãos Lumière como que começou, como que surgiu o cinema, né? Como já falei em outros vídeos atrás, então estava assim naquele processo de amadurecimento. A crítica do cinema surgiu a partir de alguns fatores, como cineclubismo, nos anos de 1919, os cineclubes europeus exibiam filmes e acompanhavam a exibição com uma apreciação ética e cultural. As publicações, né, as primeiras publicações sobre o cinema surgiram na França, com a Photocine Gazette de Benoît Lévy. Em 1920, o jornal Cineclube colaborou para a propagação da crítica em escala mundial. Então a gente sabe que sempre que existiu o cinema, começaram a existir os críticos falando dos filmes, falando onde poderiam melhorar, o que poderiam fazer, onde que estava ruim e apontando alguns tópicos. E também a popularidade do cinema, né? O cinema cada vez mais tomando conta aí do mundo inteiro, trazendo tantas coisas aí para nós. A crescente popularidade do cinema fez com que os jornais passassem a contratar críticos de cinema para escreverem lá nos jornais qual a sua crítica, qual a sua opinião, qual os partes tops dos filmes e quais tops poderiam melhorar. A crítica de cinema é um mecanismo que movimenta a produção cinematográfica, contribuindo para a formação de público para os filmes. Bora lá! Quem são os críticos do cinema? Um crítico de cinema é aquele que assiste filme e elabora análises detalhadas que abordam diversos aspectos como roteiro, direção, atuação, fotografia e trilha sonora. Não é só assistir um filme e falar, não gostei de fulano de tal. Isso aí não é uma crítica. É uma opinião de uma pessoa que não gostou do ator tal, ou que gostaria do ator fulano e não gostou do ator Y. Isso não tem nada a ver. Para fazer uma crítica de um filme precisa de algo muito elaborado. Precisa ter conhecimento, precisa conhecer cinema, conhecer esse mundo, né? Não é para qualquer pessoa, senão todo mundo aí seria um crítico de cinema e estaria ganhando aí com as suas opiniões, né? Além de fornecer uma opinião informada com informação, que eu falei. O crítico contextualiza a obra dentro da cinematografia e da cultura, apontando suas referências e relevâncias. O salário de um crítico ele pode alcançar uma margem de 3.725,89 centavos por mês. Então esse é um salário de um crítico, um pouco acima de 3 mil reais. Como se tornar um crítico? Primeiramente, a paixão por cinema e saber tudo da área. São requisitos essenciais para quem quer ter uma carreira na crítica de cinema. O que mais? Ter um curso de cinema ou algo semelhante, né? Pelo menos ter ali, né, algum estudo, algum curso que tenha a ver com o cinema. Além disso, para ter uma vantagem aí, como escrever, porque você precisa fazer uma boa redação, precisa fazer um bom texto, precisa saber colocar aí as suas palavras, né, como uma crítica, precisa que as pessoas leiam, entendam o que você está falando, entendam qual a sua crítica, e aqueles que fizeram o filme, os diretores, atores e tudo mais,
precisam olhar a sua crítica e entender o que você está querendo dizer com relação ao filme, nos aspectos que poderiam melhorar, nos aspectos que não foram tão positivos, né? A pessoa está ali lendo e conseguir entender a mensagem que você quer passar, né? Então, para isso, uma vantagem é ter um curso na área do jornalismo ou da comunicação. Então, aqui vocês estão vendo que ser um crítico não é tão fácil aí. Não é igual muitos por aí que pegam o celular nas redes sociais, falam um monte de coisa que você não consegue nem entender, não consegue nem saber onde que a pessoa quer chegar, e a pessoa se achando aí o maior crítico do mundo, fazendo aí, dando assim a sua opinião assim, sem era nem beira, jogando um monte de palavra aí, achando que tá fazendo uma grande coisa. Então, a gente precisa entender que ser um crítico, porque ser um crítico não é, por exemplo, eu assisto uma série Y e vou lá e esculacho a série toda, achando que eu tô sendo um grande crítico e tô fazendo um bem aí à sociedade que gosta de série. Não. Para fazer uma boa crítica, a sua crítica tem que ser uma crítica construtiva, ali mostrando pontos positivos, pontos que precisam ser melhorados, onde que a pessoa errou ali de uma forma que não machuque, de uma forma que não, denegrida o trabalho do outro, mas que o ajuda a melhorar. Isso aí. Quais são os maiores críticos do cinema? Segundo o Google, né? Roger Ebert, Isabella Boscoff e Matheus Fiore. Aí eu coloquei também alguns nomes de alguns críticos brasileiros, que nem Antônio Muniz, Ana Maria Baiana, Anita Ramos e Nelson Acha. Se você conhece alguns outros críticos que você acha que são melhores do que esse aqui, que realmente falam assim de uma forma relevante, que fazem você entender, que fazem você querer assistir aquele filme, coloca aí um nome assim, eu acho que fulano de tal aí você esqueceu, eu acho que dentro desses nomes aí é um crítico melhor, é um crítico mais relevante, então bote aí, coloca aí um nome, né, do crítico aí da sua preferência, né, porque quem é apaixonado por cinema, creio eu, na minha opinião, que deve ter aí um crítico também que gosta assim, que quando vê lá o crítico falando de tal filme, já vai correr para assistir esse filme. Então, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre os críticos de cinema, porque não adianta aqui a gente não aprendendo com o Dark Lens falar de filme, de série e tudo mais, diretores, e não falar daqueles que impulsionam, daqueles que dão umas alfinetadas e que fazem as pessoas querer melhorar os seus filmes, que é o caso dos críticos de cinema. Espero que vocês tenham gostado. Assistam, comentem, compartilhem, passe pro coleguinha, não seja egoísta, deixe os outros também conhecerem o Dark Lens. E amamos vocês.